É um prazer estar aqui convosco. And now, you must listen to me in English for the rest of the time. It is a pleasure to be with you here tomorrow, this morning. E daqui em diante então vou ter que me ouvir falar inglês. My friend in Texas taught me that phrase. Dos meus amigos no Texas, brasileiro, ensinou-me esta frase em português. So we are talking today about what is your story. Nós hoje estamos a falar acerca de qual é a nossa história. So I want to tell you a little of my story. Eu gostaria de partilhar convosco a minha história. I grew up in Texas, which is the largest state in the United States. Eu cresci no Texas, que é o maior dos Estados Unidos. 7 or 8 Portugals can fit inside of Texas. 7 ou 8 vezes maior do que Portugal. Miguel reminded me yesterday that technically Alaska is bigger. Ontem o Miguel lembrou-me que, na verdade, o Alasca é um bocadinho maior do que o Texas. But I let him know that in Texas we don't count Alaska. Mas no Texas a verdade é que nós não ligamos nenhum ao Alasca. See, Texas has a little pride problem. Porque o Texas tem um problema de orgulho. What other state would make a car bumper sticker like this? Que outro estado iria criar um autocolante para os carros que diz assim: I'm from Texas. What country are you from? Eu sou do Texas. De que país és tu? So Texas is huge but ugly. O Texas é enorme, mas também é muito feio. Except for Austin. Austin, where I'm from, is beautiful. Exceto a cidade onde eu venho, Austin, que é uma cidade bonita. It is very hilly and water, kind of like Lisbon. É uma cidade com colinas e com água, é como Lisboa. And good music too. E também tem boa música. In fact, the song we just sang by Chris Tomlin, he lives in Austin. E o autor desta canção que acabámos de cantar, Chris Tomlin, ele vive em Austin. Austin is very much like many European cities I have traveled to, especially in its attitude toward God. It is very unchurched. E o Austin é uma cidade muito parecida com as cidades europeias que eu tenho visitado, especialmente na sua atitude para com a igreja. So 13 years ago, my wife and I started a church in Austin for people who were very far from God. E há 13 anos atrás, eu e a minha mulher começámos uma igreja, especialmente para estas pessoas que estão muito longe de Deus. And since then, we have seen thousands of young people come to faith in Jesus and follow E Him. desde então temos visto milhares de pessoas conseguir descobrir a fé e seguir Jesus. That's a little of my story, where I'm from and what I've done. E isto é um pouco da minha história, de onde eu venho e o que é que eu tenho feito. But another part of my story is what I love. Mas uma outra parte da minha história é aquilo que eu gosto de fazer. I love my wife, Kathy, Eu amo a minha mulher, Kathy, and my 2 children, Ashley and Justin, who are teenagers. e eu gosto muito dos meus 2 filhos adolescentes, a Ashley e o Justin, And they are the greatest loves of my life. e eles são os grandes amores da minha vida. But I have another great love, Mas eu tenho um outro grande amor, soccer. gosto de futebol. Now, that is strange for an American. Isto é muito estranho um americano dizer isto. And we call it soccer, you call it football because you play it with your feet. Na América nós chamamos soccer, vocês chamam futebol, porque na verdade o jogo joga-se com os pés. We call it soccer because there's another sport we call football, the one you play with your hands. Nós chamamos soccer porque há um outro desporto lá que se chama futebol, que se joga com as mãos. Which makes no sense, but we're American. We still measure things in feet and pounds. Não faz sentido, mas nós somos americanos e usamos outro sistema para medir as coisas. But I love soccer. I follow the English Premier League. I'm a Chelsea fan. Eu sou fã do Chelsea, eu gosto muito de acompanhar a Liga Inglesa. Yes. And I play soccer all the time. I play with people from all over the world. E gosto muito de jogar futebol e jogo com pessoas de várias partes do mundo. Every week I play with people from Denmark or Afghanistan or India or Pakistan, Japan, Spain, Brazil. I even have a Portuguese friend. Eu todas as semanas jogo futebol com pessoas de diferentes nações, como vocês acabaram de ouvir. And you start to realize playing soccer how small the world is. E ao jogar futebol uns com os outros, nós percebemos quão pequeno o mundo se tem tornado. You know, we know each other's footballers. E conhecemos os jogadores de futebol de uns dos outros. You know, we follow Ronaldo from Portugal. Sabemos quem é o Ronaldo de Portugal. And Korea's Ji-sung Park. O Ji-sung Park da Coreia. Japan's Nakamura. Conhecemos o Nakamura do Japão. England's Rooney. Conhecemos o Rooney da Inglaterra. Ivory Coast Didier Drogba. E também o Didier Drogba, Australia's Tim Tim Cahill. Cahill da Austrália. America's E aquele jogador americano. Aquele jogador americano. David Beckham. O David Beckham. You know
what's funny? Sabe o que é engraçado? If I say that in the United States, they don't get it. Se eu disser isto nos Estados Unidos, eles não apanham. Yes, we're not a soccer country. Porque nós não somos um país muito dado ao futebol. So, but I love Chelsea. I watch Chelsea. Chelsea is practically a Portuguese team, you know. Eu gosto muito do Chelsea. Chelsea, como vocês sabem, é uma equipa. I started watching in the Jose Mourinho days, when it was really good. Comecei a acompanhar o Chelsea quando era treinada pelo Mourinho. But now, of course, we have André Villas-Boas. Agora está lá o André Villas-Boas. And we've had players like Carvalho, Singua, Paulo Ferreira, Lario, Deco, and Raul Morales, right? You should all be Chelsea fans. Vocês deviam ser todos fãs do Chelsea. What? O quê? Porto? São fãs do Porto? Porto fans? Benfica? They tired of it, huh? Eles empataram, não foi? Or Sporting? Ou do Sporting? That's what I thought. So I love soccer. Então eu gosto muito de futebol. I also love helping people far from God discover E o que eu gosto também muito de fazer é ajudar pessoas que estão longe de Deus a descobrirem Jesus and the Jesus. masterpiece He created them to e be. descobrir a obra-prima que Deus os criou para eles serem. So that's a little bit of my story. Então isto é um pouco da minha história. But is that who I am? Mas será que isso é verdadeiramente quem eu sou? Not really. Na verdade não. There are other parts of my story, ugly parts, Há outras partes da minha história, partes mais feias, parts I don't often share in public. partes da minha vida que eu não partilho publicamente. There are sins that I've done that I'm ashamed of. Há pecados que eu cometi dos quais eu me envergonho. There are thoughts I've had that I know are far from God. Pensamentos que eu tive que eu sei que não eram da parte de Deus. There are fears and insecurities that still chase after me. Medos e inseguranças que ainda hoje me perseguem. But is that who I am? Mas será que é isso que eu sou? It's part of my story. É parte da minha história. What is your story? Qual é a tua história? Who are you? Quem és tu? It's a very important question to Isto é wrestle with. uma questão muito importante com quem nós temos que lidar. Think for a second about how we tend to identify E ourselves. por um momento vamos pensar como é que nós temos a tendência de nos identificar a nós próprios. Because as we're growing up, we tend to form a sense of identity. Porque quando crescemos nós temos a tendência para formar um conceito da nossa identidade. But often an identity not based on who God created us to be, Mas geralmente não é uma identidade baseada naquilo que Deus nos criou para nós sermos. but an identity based on what the world says about Mas é us. uma identidade que tem por base aquilo que o mundo diz a nosso respeito. Maybe you heard things from authority figures like you were worthless, Talvez pessoas, adultos na vossa vida disseram que vocês não valiam nada. and you started to believe things about your identity. E ouviram isso e acreditaram isso a vosso respeito. E formaram assim a vossa identidade. Or you looked for cues from your peers and what they said about you Ou and então, formed your identity através that dos way. vossos pares, dos vossos companheiros, vocês buscaram deixas acerca do que é que deviam pensar acerca de vós próprios. Maybe you started to speak out and someone put you down and so you said, I will be the Se quiet calhar type. numa conversa vocês tentaram dizer a vossa opinião, mas as pessoas disseram, a tua opinião não conta, então vocês sentiram-se envergonhados com isso. Or maybe you made a joke and people laughed and it felt good and so you began to be the funny guy. Ou or se the calhar funny vocês contaram uma anedota, as pessoas riram-se, gostaram e vocês disseram, bem, isto soube-me bem esta atenção, então eu vou ser o comediante da turma. Or maybe you're a good athlete and you think of yourself like that. I'm going to be Ronaldo. Porque és bom no desporto, então tu dizes, eu vou ser bom e vou ser como o Ronaldo um dia. Or maybe you thought of yourself as the crazy one or the good-looking one. Então pensaram que vocês eram aquele o desvairado, ou então o estiloso, o bonito. But in a world separated from God, we tend to form our identity, our view of ourselves, based on what the world says about us. Então no mundo que está distante de Deus, nós temos a tendência para formar a nossa identidade com aquilo que o mundo nos transmite. But is that really who we are? Mas será que isso é verdadeiramente quem nós somos? Who are you? Quem és tu? You know, when people ask that, you respond different ways. Like if I were at a party and someone asked me about who I am, I could respond different E ways. nós respondemos quando alguém nos faz a pergunta, nós tentamos dar uma resposta. Por exemplo, numa festa, alguém nos pergunta, então quem és tu? You know, if I'm trying to impress them, I may be tempted to say, well, I am an author. I write books. E se eu gosto de impressionar as pessoas, então eu respondo, eu sou um escritor, porque eu escrevo livros. Because of course that will make me look better in their eyes than saying I'm a pastor. Porque se eu disser que sou um escritor, eu vou ficar mais bem visto do que disser às pessoas que eu sou pastor. If I really don't want to talk to them, then I say I'm a pastor. E se eu não quiser Shut the mesmo ter conversation down conversa, right away. se eu não quiser ter conversa com as pessoas, então eu digo, olha, eu sou pastor, e a conversa termina aí. I could also say I used to be an engineer. Ou então eu posso dizer, olha, eu costumava ser um engenheiro mecânico. But is that who I am?
Mas será que é isso que eu realmente sou? No, those are just positions, roles Mas that isto I são play. posições, They can papéis que eu change. desempenho que podem mudar. I could say I am John Burke, Eu posso dizer eu sou John Burke, but that's just my name. That's not who I am. é simplesmente o meu nome, mas não quem eu sou. I could try to impress you with where I live or what car I drive or the possessions that I Posso have. tentar causar a boa impressão dizendo-vos onde é que eu vivo, que tipo de carro eu conduzo, de onde é que eu sou. But since I live in Texas and I drive a Honda Civic, that probably wouldn't impress you. Mas como eu sou do Texas e conduzo um Honda Civic, bem, isso talvez não vos cause grande impressão. And possessions come and possessions go, but E is as that coisas que who nós we are? temos vêm e vão. Portanto, é isso que nós somos. I could try to impress you with my physical attributes. Posso tentar então impressionar-vos com os meus atributos físicos. I could say I'm 6'2" and 195 pounds of rock solid muscle. Posso dizer-vos, eu tenho 1,90 m, But is that tenho who I am? 90 kg de puro músculo. No, that's a fantasy, a lie. Mas isso não é verdade, isso é uma ilusão. I am truthfully 5'8" and 165 pounds of Eu softness. tenho 1,70 m e muitos e sou muito But- levezinho e soft. E soft. So the truth is, I could gain weight, I could lose weight, I could have both my legs cut off. Posso engordar, posso emagrecer, até posso perder as minhas pernas. But it doesn't change who I Mas isso não am at the muda core. quem eu verdadeiramente sou. So who am I? Portanto, quem é que eu sou? Who are you? Quem és tu? If we can't define ourselves according to who God, our Creator, says we Se are, nós não conseguimos criar uma imagem, uma identidade a nosso respeito, de acordo com o que Deus pretende, we are lost. então nós estamos perdidos. Only God really knows who you are Só Deus sabe verdadeiramente quem tu és. and how your past story fits with His E story. como é que a tua história, o teu passado, se encaixa na história de Deus. So let's think about that. You know, God, Vamos pensar acerca disso. God is an artist, a creator. Deus é um criador, Ele é um artista. And if we fail to understand that, we fail to understand E ourselves. se nós não percebermos isso, também não percebemos quem nós somos. God is a painter, Deus é um pintor, the origin of every color. Ele é a origem de todas as cores. And God is a songwriter, Deus é um compositor, the mathematical genius behind every melody. é o gênio matemático por trás de toda a melodia. And God is a sculptor. Ele é um escultor. He imagined the brilliance of galaxies Ele imaginou galáxias brilhantes. and with one word sculpted the universe out of time and space. Com uma palavra, Ele esculpiu o universo através do tempo e do espaço. But more than all of that, God is a lover. Mas ainda acima de tudo isso, Deus é um amante. He's the source of all love. Ele é a fonte de todo o amor. And that is why His crowning creation E é por isso que a joia da sua criação, was the design of free will humans like you who could o love Him. maior dos seus projetos foi criar seres humanos com livre-arbítrio que o pudessem amar. Think about it. Whenever an artist creates, he or she must choose a medium through which to Pensa create. nisto, quando um artista decide criar alguma coisa, ele tenta escolher, tem que decidir escolher um meio através do qual vai apresentar a sua arte. So if you were going to make a sculpture, you could choose different mediums: marble, copper, wood. Para fazer uma escultura, podemos escolher diferentes materiais, podemos escolher mármore, podemos escolher cobre, podemos escolher madeira, You could choose different mediums through which to express yourself. diversos meios através dos quais podemos exprimir a nossa arte. But once you choose that medium, you are limited by that medium as well. Mas assim que escolhermos um meio, esse meio traz as suas limitações. So if you choose marble, it has certain opportunities but also O limitations. mármore é bom, tem vantagens, mas também tem limitações. When God chose to create you, people who could love Him, He chose the medium of free will. Escolheu criar-vos a vós, pessoas que o pudessem amar. Deus escolheu fazer isso através do livre-arbítrio. He chose that medium because love can only express itself through free will. E Deus escolheu esse meio porque só através do livre-arbítrio é que o verdadeiro amor se pode expressar. You can't force love, can you? Não podemos forçar o amor, pois não. Though you might want to. Talvez queiramos fazê-lo. If you are in love with another person, you might want them to love you back. Portanto, às vezes estamos apaixonados por alguém, talvez queiramos que essa pessoa também sinta o mesmo a nosso respeito. But you can't force them. Mas não podemos impor isso. You could hold a gun to their head and say, "Tell me that you love me." Podemos apontar uma arma à cabeça de alguém e dizer, diz que me amas. And they may say, "I love E you." a pessoa até pode dizer, eu amo-te. But you know that is not love, right? Mas nós sabemos que isso não é amor. And that's what makes dating so painful. E
E é por isso é que So difficult. o namoro, o tempo de namoro é tão difícil. Love must be free to choose. O amor deve ser livre para escolher. So God created creatures who could love him. Então Deus escolheu criar pessoas que o pudessem amar a Ele. But that means he also created creatures who could choose against his will and reject O que his will. significa que Ele escolheu fazer pessoas que também teriam a oportunidade de o rejeitar e de virar-lhe as costas. And that's the world we have all grown up in, a world that has forgotten its creator and turned against E his afinal é will. esse o mundo em que nós temos vivido, um mundo que tem voltado as costas a Deus e se esquecido dele. And as a result, that has marred and muddied the masterpiece he created in you and E me. como resultado disso, a obra-prima que Deus criou em cada um de nós tem estado desfigurada e manchada. We have lost touch with who we are. Perdemos o contacto com quem nós verdadeiramente somos. But God has plans to restore his Mas creation. Deus tem planos para restaurar a sua criação. Life by life by life. Vida após vida após vida. Look at Ephesians chapter 2. It talks about Por this. exemplo, em Efésios capítulo 2 fala-nos acerca disso. E a palavra de Deus diz: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9 de Efésios 2: não das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. That word in Greek can be translated in English masterpiece or work of art. E a palavra que ali aparece, feitura, que no inglês aparece, por exemplo, obra de arte. Do you realize that? You are God's masterpiece, his work of art. A palavra original tem a ver com isso, sermos uma obra de arte. Vocês já perceberam isso? Nós somos uma obra de arte de Deus. And do you realize this is the point of grace being given? E sabem, este é o alvo, o propósito da graça. Porque é que a graça nos foi dada? Is not only to make us right with God, Não é apenas fazer com que nós possamos estar em condições diante de Deus, not only to one day get us to heaven, não apenas para nós um dia virmos a morar no céu, but to get heaven into us, mas fazer com que o céu já hoje esteja nas nossas vidas. that we might become the masterpiece he created us to O be. projeto dele é este, é que nós possamos ser a obra-prima que Ele nos criou para nós sermos. See, God had a beautiful picture of you before you were ever born. Porque na mente de Deus, antes de cada um de nós existir, Ele já tinha uma bela imagem a nosso respeito. He sees you as his unique, living, acting work of art. Ele vê-te como a sua única e viva e ativa obra de arte. Do you see yourself that way? Será que tu te vês a ti próprio dessa maneira? God's work of art that he wants to restore to its full value. A obra-prima de Deus que Deus quer restaurar ao seu pleno valor. That is the way God created us. Foi assim que Deus nos criou. Genesis 1:27 says, in the image of God he created them male and female. Em Gênesis 1:27 diz que a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. That means every person that you've ever locked eyes with is created Todas in as the image pessoas of com God. quem cruzamos os nossos olhos foram criados à imagem de Deus. A masterpiece waiting to be revealed Uma in Christ. obra-prima à espera de ser revelada em Cristo. Now the truth is, that masterpiece has been muddied and stained and torn by the sin of this Mas a world. verdade é que essa obra-prima tem estado enlameada, tem estado manchada, tem estado quebrada por causa do pecado. And that's why humans are discontent being who we were created E é to por be. isso é que os seres humanos geralmente andam sempre descontentes, andam sempre insatisfeitos com quem são. That's why we don't know who we are. We always want to be somebody else. I want to be Ronaldo, or I Por isso é want to que não be sabemos quem someone somos e else. queremos ser sempre alguém. Eu quero ser o Ronaldo, quero ser outra pessoa, diferente daquilo que sou. It's sin that has caused this confusion. E é o pecado que faz criar esta confusão. You don't see it among the animals, right? Nos animais nós não vemos isto. You don't see cats wanting to be dogs. Vocês não veem os gatos a querer ser cães? You ever see a cat chasing a car out of dog envy? Já alguma vez viram um gato a perseguir um cão, um gato a perseguir um carro, Não. atrás do carro porque queria ser cão? This is a human problem. Este é um problema humano, Because we don't see God's masterpiece waiting to be revealed. porque nós não vemos a obra-prima de Deus à espera de ser revelada. My wife and I lived for a year in St. Petersburg, Russia. Durante um ano, eu e a minha mulher vivemos em São Petersburgo, na Rússia.
And while we were there, I had an opportunity to see my favorite painting in the Hermitage E Museum. enquanto lá vivemos, eu tive a oportunidade de ir ao Museu Hermitage e ver o meu quadro favorito. It's Rembrandt's famous painting of the prodigal É son. quadro famoso de Rembrandt que fala que demonstra o regresso do filho pródigo. It comes from Luke chapter 15, where it says, tax collector. É inspirado em Lucas capítulo 15, onde nos diz que chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Mas os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs esta parábola. And so the painting, do you have this painting depicts the moving story that Jesus tells in response to the Pharisees' attitude. Este quadro retrata a história que Jesus contou, aquela emocionante história que Jesus contou para os fariseus. And if you recall, it's a story of the son who takes his inheritance and runs away E and vocês lembram-se da squanders. história daquele filho que pegou na sua parte da herança e fugiu para longe de casa e gastou a herança toda. He blows all his money on sinful, immoral living. Desbaratou o dinheiro em vida imoral e pecaminosa. And he literally is struggling in the mud with the pigs. E na verdade ele chegou a ponto tal de estar lá no meio da lama, no meio dos porcos, And yet da vida. he comes crawling back to the Father, begging for mercy, just to be made a servant. E depois ele vem a rastejar ao encontro do Pai a pedir para se tornar um servo na casa dele. And remember, Jesus said, the Father, who represents God the Father, E nós vemos o que Jesus disse a respeito do Pai, que representa Deus. comes running to his son and hugs him, E Jesus diz que aquele pai vem correndo na direção do filho e o abraça. and said, my son was dead, but now is Diz: alive. o meu filho estava morto, mas agora reviveu. He was lost, but now is found. Estava perdido, mas foi achado. This painting is now worth millions of dollars, of course. Vale milhões de dólares este quadro. Now just imagine you are visiting St. Petersburg in the Hermitage Museum. Vamos fazer de conta que um dia vocês vão a São Petersburgo e vão lá fazer uma visita ao tal museu. And you're walking around and you see there in a dumpster behind the museum Mas a this certa painting. altura, lá nas traseiras do museu, à beira de um caixote de lixo, vocês veem lá este quadro. And it's covered with mud and it's stained and it's torn and it's thrown in the trash. Está enlameado, está sujo, cheio de nódoas, cheio de pó, todo sujo. Está lá no meio do lixo. And you wouldn't even recognize it except you see the hand of the Father on the Son and you recognize E it. está lá o quadro todo rasgado, todo estragado, mas vocês conseguem reconhecer as mãos do Pai a abraçar o Filho. Now let me ask you a question. E gostava de fazer-vos uma pergunta. Would you treat it like mud? Será que vocês iam tratar como lixo, como lama aquele quadro? It's covered in mud, it's dirty, it's torn, it's Apesar de estar stained. rasgado, estar manchado, estar enlameado, But we would not treat it like mud. mas nós não o iríamos tratar como lama. We would treat it like a masterpiece worth millions of dollars. Íamos tratá-lo sim como uma obra-prima que We vale would, milhões. we would be very careful to bring it to a master who could restore it to its Íamos original tentar value. pegá-lo com cuidado e levá-lo a um mestre que conseguisse restaurar aquele quadro ao seu valor. And that's how God sees you. E é assim que Deus nos vê. That's how God sees every person. É assim que Deus vê todas as pessoas. Think about it. Pensem nisto. When you meet eyes with another person, Quando tu trocas o olhar com outra pessoa, no matter how irritating their stains, mesmo que aquela pessoa tenha umas nódoas mesmo nojentas e irritantes, no matter how annoying their muddy mesmo que aquela behavior, pessoa seja mesmo no matter how dirty and sinful their lifestyle, irritante de aturar e tenha uma vida pecaminosa e humilhante, there is a masterpiece created in the image of God that God wants to a reveal. verdade é que em cada uma dessas pessoas há uma obra-prima que Deus quer restaurar. That is what Jesus saw that he said was worth dying for. E foi isso que Jesus viu e disse: isto tem valor suficiente para eu dar a minha própria vida. But the Pharisees, the religious leaders of his day, could not see Mas os that. fariseus, os líderes religiosos dos dias de Jesus, não conseguiam ver desta maneira. They had no spiritual vision. Não tinham visão espiritual. They only saw the mud. Só viam a lama. And so they devalued people based Então on the eles mud. rebaixavam as pessoas
por causa da lama que viam nas pessoas. Jesus did the opposite. Mas Jesus fazia o oposto. And yes, there was sinful junk Jesus wanted to clean E out. é verdade, havia muito lixo pecaminoso nas pessoas que Jesus queria limpar. Yes, he wants to remove the mud of sin for the beauty of the E sim, é masterpiece. verdade, Jesus quer remover a lama do pecado para que se revele a beleza da obra-prima. He doesn't want us to keep muddying up what he created to be Deus não beautiful. quer que nós continuemos a enlamear a obra-prima que Ele criou. But he knows that it's when we identify with the masterpiece, we let the master restore us. Mas Ele sabe que é quando nós nos identificamos com a obra-prima que podemos deixar o mestre, o grande artista, restaurar a nossa vida. When you think of your story, Quando cada um de nós, quando vocês pensam na vossa história, do you identify more with the masterpiece or the mud? identificam-se mais com a obra-prima ou com a lama? How do you see others? Como é que vês os outros? Do you see the masterpiece or the Vês a mud? obra-prima ou vês a lama? It's an important question. E esta é uma pergunta muito importante. You know, Luke tells us a story of a time that Jesus came to eat with Simon the Pharisee. Lucas conta-nos acerca de um episódio em que Jesus vai jantar à casa de um Simão, um fariseu. It's found in Luke chapter 7. Isto encontra-se em Lucas capítulo 7. It says that Simon invited his Pharisee friends to eat with Jesus, but they were really there to judge him, not to learn E from diz him. que Simão convidou os seus amigos fariseus e convidou Jesus também para jantar, mas diz que aquelas pessoas estavam ali para julgar Jesus e não para aprender com ele. And Jesus and the disciples come and they are reclining at the table. Jesus e os discípulos vieram e reclinaram-se à mesa. It's Middle Eastern style dining. It's a table about 1 foot high and they would lounge on pillows. E as mesas do Médio Oriente têm aquele cerca de um palmo de altura, 30 centímetros, e as pessoas reclinavam-se à mesa, inclinavam-se para tomar a sua refeição. And it says a woman crashed the party. E diz que apareceu naquela festa uma mulher sem ser convidada. And she went over and she stood behind Jesus. Mas ela chegou e colocou-se atrás de Jesus. And Luke makes sure we know she was a sinful, immoral woman. E Lucas faz questão de nos dizer que aquela mulher era uma mulher com uma vida imoral, era uma pecadora. He's showing us that she had made a habit out of her sexual immorality. Her mud was public knowledge. It was E known. Lucas faz questão de nos dizer que a lama dela era uma lama pública, o estilo de vida dela, numa imoralidade sexual, era alguma coisa que toda a gente conhecia. She had felt very judged and condemned by the religious people in her town. E ela sentia-se muito condenada e posta de parte, marginalizada pelas pessoas da sua cidade. And yet somehow she got the courage to enter the very home of her Mas a tormentors. verdade é que ela teve coragem para ir à casa das mesmas pessoas que geralmente a condenavam. Because Jesus was there. Porquê? Porque Jesus estava lá naquela casa. And somehow through her friends she had heard there is hope in Jesus. E ela, através das pessoas lá com que ela tinha convívio, ela ouviu falar da esperança que havia em Jesus. Hope even for the muddiest human. Esperança até para o ser humano mais lamacento. And so she stands there behind Jesus. Então ela estava por trás de Jesus And the hope bursts through her eyes and tears begin to e a fall. esperança soltou-se pelo seu coração e as suas lágrimas jorraram lágrimas. Os seus olhos jorraram lágrimas. And her tears fall on his dirty feet that As had lágrimas de Jesus, as lágrimas daquela mulher caíram sobre os pés de Jesus, pés ainda empoeirados. Simon, his host, had not even shown the common courtesy to wash his feet. Porque Simão nem teve a capacidade de chegar ao pé de Jesus e de lavar os pés, como era costume naqueles tempos fazer. And Jesus does not even look back at her. E Jesus nem sequer olha para trás para ela, He's watching the Pharisees. mas Jesus mantém o olhar nos fariseus. As tension mounts in the room and shoulders tighten, she drops down on her E nós vemos knees. a tensão aumentar, as pessoas a ficarem ali hirtos. E aquela mulher continua ali a chorar e a verter as suas lágrimas aos pés de Jesus. She drops to her knees and begins to wipe his dirty, wet feet with her hair. E ela ajoelha-se e começa com os seus cabelos a enxugar os pés molhados das lágrimas And then she kisses his feet e beija os pés de Jesus. and takes out oil with perfume and begins to massage, rub his Pega feet. num unguento e começa a massajar os pés de Jesus. Jesus keeps looking right into the eyes E of the Jesus continua a Pharisees, olhar para os olhos dos fariseus. whose eyes are now filled with contempt and hatred. Olhos cheios de desprezo e ódio.
And Simon can stand it no more. E Simão, a certa altura, já não aguenta mais. It proves his point about Jesus. E Simão diz assim, eu sabia, eu tinha a certeza a respeito dele. And so he says to his more respectable guests, Ele vira-se para os seus amigos, eram amigos, claro, com uma vida muito mais respeitosa. if this man were a prophet, he would know who is touching him, what kind of woman she is, that she is a sinner. Ele diz, se este homem fosse profeta, ele sabia quem era esta mulher e que tipo de vida ela tem vivido. You see this? If Jesus were truly from God, he would know what a horrible sinner she is, how Ou seja, immoral se she Jesus is. fosse mesmo enviado por Deus, Jesus saberia que aquela mulher era uma mulher imoral, a sua vida era uma vida horrível. He would know what kind of person she is, one that needs to be devalued. Saberia que aquela mulher, que tipo de mulher era ela? Era uma mulher que devia de ser desvalorizada e rebaixada, posta à parte. But Jesus did know what kind of person Mas she was. Jesus, na verdade, sabia bem que tipo de pessoa era aquela mulher. And Jesus knew what kind of person she was created to E be. Jesus também sabia que tipo de pessoa ela tinha sido criada para ser. Jesus saw the masterpiece even through the cracks in the mud. Mesmo através das brechas naquela lama, Jesus viu a obra-prima que estava nela. And without ever looking back at the woman, Jesus E sem nunca desviar o olhar para trás na direção da mulher, Jesus continua a olhar para eles e diz-lhes. confronts the unloving attitude E of Jesus Jesus. enfrenta aquela atitude, Listen to what he says in Luke sem amor 7:41. dos fariseus. E Jesus então responde-lhes desta maneira: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles, pois, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Mais um bocadinho. Não me deste osco, mas ela, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. It's all about love. E a verdade é que é tudo a respeito do amor. Don't miss this critical point. Não esqueçam disto. If you recognize what it cost God to value you, Se percebermos o valor, o que custou a Jesus darmos valor, what it cost to forgive your debt and my o debt, que custou a Jesus pagar a nossa dívida, cada uma das nossas dívidas, it should flood our hearts with love for God devia de inundar o nosso coração de amor para com Deus, and also love for others who e também need de even amor, more the same. amor para com os outros que precisam desse amor também. There's a love that doesn't ignore the mud É um amor que não ignora a lama or the damage that that mud does to the masterpiece. ou o prejuízo que essa lama causa na obra de arte. It's a love that brings hope to restore the masterpiece. Mas é um amor que traz esperança para restaurar aquela obra-prima. You know, once there was a promising young executive with IBM, Há uns tempos atrás havia um jovem prometedor executivo que trabalhava na IBM and he took a huge risk that ended up losing IBM $10 million. e ele teve que lidar com um negócio que era um negócio de risco que acabou que ele acabou por perder esse negócio no valor de milhões de dólares. Thomas Watson, the president and founder of IBM, called him into his E office. então o presidente e fundador da IBM, Thomas Watson, chamou ao seu gabinete. And he was feeling so horrible, so guilty, he knew he must want him to E o resign. jovem executivo estava sobrecarregado de culpa e pensou: eu vou ao gabinete dele e vou ser despedido. And so he came into the office and he said, I'm sure you've called for my resignation. Here's my resignation. I resign. Então, antecipando-se, ele até disse logo: olha, eu sei que você me chamou aqui para que eu me disse, então olha, está aqui o meu pedido de demissão, eu vou embora. And Thomas Watson said, you must be joking. E Thomas Watson disse: deve estar a brincar. I just invested $10 million educating you. Acabei de investir 10 milhões na tua educação. I can't afford your resignation. Get back in the Posso game. dar ao luxo de tu te vás embora. Volta para o jogo. Volta para o campo. Jogo. Jesus paid
for you to get back in the game. Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos voltar para dentro do campo e voltar a jogar. No matter your past, Independentemente do passado, no matter the mistakes. independentemente dos erros. And this is what he's showing. Jesus does not ignore the immoral woman's sin. E é isto que Jesus está a demonstrar. Ele não ignora o pecado, a imoralidade daquela mulher. He says her sins are many. Porque ele disse os seus muitos pecados. But he also doesn't ignore the sins of the religious people Mas Jesus também não ignora os pecados dos religiosos. that they estimate are less. Porque eles, no pensamento deles, os seus pecados eram muito menores e insignificantes comparados com os dos outros. But their judgmental, ungrateful, unloving, unmerciful hearts cost Jesus the same. Mas eles eram este tipo de coração, um coração que condena os outros, que faz sempre prejuízo a respeito dos outros. São este tipo de vidas. Jesus também pagou o preço para os salvar. And this is Jesus' point. E é este o ponto que Jesus quer salientar. All of our debts cost him the same. Todo o tipo de dívidas, todas as nossas dívidas, lhe custaram a ele o mesmo preço. They can all be forgiven, E todas estas dívidas podem ser perdoadas. but none of us can pay for Mas it. nenhum de nós tem capacidade para pagar essa dívida. Jesus paid all your debts, past, present, and future. Jesus pagou todas as nossas dívidas, do passado, do presente e do futuro. He's invested in you more than you can ever pay. Jesus investiu em cada uma das nossas vidas muito mais do que nós podemos imaginar. And he wants you in the game. E Ele quer que tu estejas no jogo, estejas em campo. He wants to restore you to the identity he Ele sees. quer restaurar-te a identidade que Ele vê. And he does that by grace. E Ele faz isso e fala pela graça. Then you can become a restorer of others. Para que tu possas agora ser também aquele que restaura a vida dos outros. You know, I remember one Friday I was working on the message for the weekend. Numa certa sexta-feira eu estava a trabalhar na minha mensagem para aquele fim de semana And I came across an email from Jerry. e veio ter comigo, lembrei-me de um e-mail que eu tinha recebido do Jerry. And I remember Jerry and his girlfriend Christy had come into my office for counseling a year earlier. Lembro-me que um ano antes o Jerry e a Christy tinham vindo ao meu escritório para pedir aconselhamento Jerry was agnostic. He didn't believe in God. e o Jerry era agnóstico, ele não acreditava em Deus. But his twin brother had died and he wanted help. Mas o seu irmão gêmeo tinha morrido e o Jerry queria ajuda. And I was trying to help him but didn't feel like I helped him very E eu much. tentei ajudá-lo, mas na verdade senti que não fui de grande ajuda para ele. And as I read that email, I thought, I haven't seen Jerry in a year. E quando eu reli aquele e-mail eu pensei, já há um ano que eu não vejo o Jerry. And so I stopped and prayed for Jerry. Então eu parei o que estava a fazer e orei pelo Jerry. And then I went about my work. E então continuei a fazer o meu trabalho. But I had this thought, email Jerry. Mas tinha um pensamento que me martelava. Então, manda um e-mail ao Jerry. And I was busy, so I just kept working. Mas eu, quando estava ocupado, portanto, continuei a fazer o que estava a fazer. And I had the thought again, Mas email aquele Jerry. pensamento voltava. Manda um e-mail ao Jerry. And so I said, God, do you want me to email Jerry? E então eu perguntei, Deus, queres que eu mande um e-mail ao Jerry? And so I just stopped and I emailed E him. então eu parei e mandei um e-mail ao Jerry. I said, I haven't seen you in a while, but God put you on my mind Disse, Jerry, today. já não te vejo há muito tempo, mas Deus pôs-te na minha mente hoje. I prayed for you. E então eu orei por ti. And if you ever want to talk, I'm here. E se precisares de conversar, estou à tua disposição. Little did I know, that same morning that I emailed Jerry, Mal eu sabia que nessa mesma manhã que eu enviei o e-mail ao Jerry, Jerry was committing suicide. Jerry estava a tentar suicidar-se. His girlfriend found him in the bathroom and took him to the hospital. A namorada dele encontrou-o na banheira e o levou de urgência para o hospital. And he was restored and came back to his house 3 days later, but he still didn't want to live. E na verdade conseguiram salvar-lhe a vida e ele depois, passados 3 dias, regressou a casa, mas sem vontade de viver. That's when she found the email and showed it to Jerry. E nessa altura ela descobriu o e-mail que eu enviei e mostrou ao Jerry. Jerry came in to see me that day. E o Jerry veio ter comigo nesse dia. And he explained to me something he had not told me before. E nessa manhã, nesse dia, então ele disse-me algo que não me tinha dito anteriormente. He and his twin brother were best friends. Ele e o irmão gêmeo dele eram os melhores amigos. But Jerry had stolen his brother's girlfriend. Mas o Jerry roubou a namorada ao irmão dele. And it broke their friendship and they had not talked. E assim a amizade deles ficou despedaçada e nunca mais falaram um com o outro. And then his brother died and he felt so guilty. E entretanto o irmão gêmeo do Jerry morreu e ele sentia uma grande culpa em He si. couldn't forgive himself. E ele não se conseguia perdoar. And so I told Jerry the story of David, Então eu contei ao Jerry a história de David, who had wronged his neighbor Uriah by taking his wife. que prejudicou o seu vizinho Urias,
tomando a sua esposa. And then abandoned Uriah on the battlefield, Depois fez basically com que murdered him. Urias ficasse lá abandonado no campo de batalha para que fosse morto. And how the guilt ate away at David's E soul como a culpa consumia a alma de David. until David finally realized, God, against you first have I Até sinned. que finalmente David percebeu e disse: Deus, contra ti eu pequei. And I read passage after passage about God's E eu grace, li ao Jerry várias passagens das Escrituras sobre graça. and I could see the tears pooling in Jerry's E eu eyes. consegui ver as lágrimas a jorrar dos olhos do Jerry. And Jerry prayed to receive God's grace E through o Christ. Jerry orou e pediu a Deus que a graça de Deus entrasse no seu coração. And then I told Jerry, I want you to go home and write a letter to your brother Eu disse: olha, Jerry, vais para casa e escreves uma carta ao teu irmão. of everything you would want to say to him, but say it to God. Escreves uma carta com tudo aquilo que tu gostarias de lhe dizer. Because Mas vais dizer todas essas coisas a Deus. ultimately God is the one we sin against. Porque ao fim e ao cabo, em última análise, é perante Deus que nós pecamos. Here's what Jerry said happened that night. E então o Jerry depois contou-me o que aconteceu. As I read the letter aloud to God that night, I felt a huge weight lifted off my shoulders. Naquela noite, quando eu li em voz alta aquela minha carta que eu dirigi a Deus, eu senti um enorme peso sair dos meus ombros. I wept tears of release as I felt the guilt finally leave. Eu chorei lágrimas, aliviado, à medida que sentia aquele peso ir-se embora. After years of therapy, pills, medical bills, and attempted suicide, Depois de anos de aconselhamento, de medicamentos, de contas médicas, finalmente eu senti a paz. to think that relief was there all along just by accepting the grace of E God. pensar que afinal este alívio estava ali tão perto só por aceitar a graça de Deus na minha vida. It would have saved me years of my life Eu that I teria wasted. poupado anos e anos da minha vida que eu desperdicei. Don't waste years of your life. Não desperdices anos da tua vida. God's grace has been given. A graça de Deus tem-nos sido dada. His goodwill, His favor, His loving A sua boa kindness vontade, o to seu favor, o seu amor, a sua bondade amorosa para contigo. you. He gives it to restore the masterpiece He sees in E you. Deus dá essa graça para que a obra-prima seja restaurada. And so you can get in the game of restoring that E masterpiece para que in cada others. de vocês possa estar envolvidos a restaurar outras vidas à vossa volta. In that passage in Ephesians, it goes on, it says, "For by grace you have been saved through faith." Naquela passagem em Efésios, no capítulo 2, então diz-nos It's through faith. que é pela graça que sois salvos por meio da fé. É por meio da fé. See, faith has to do with our free will. E a fé tem tudo a ver com o nosso livre-arbítrio. Faith is our free will expressing trust in God. A fé é o nosso livre-arbítrio a expressar confiança em Deus. That's why faith is so important. E é por isso que a fé é tão importante. See, because faith is all about relationship. Porque a fé tem a ver com relacionamento. Faith or trust is the currency of relationship. A fé e a confiança é a moeda de troca no relacionamento. When two people stand at the altar and say, I do, they get married. Quando duas pessoas estão num altar e dizem sim e se casam, They are putting faith or trust in one eles another. estão a colocar fé ou confiança um no outro. And God wants us to offer ourselves in faith or trust to Him. E And Deus quer trust que in nós Him. nos ofereçamos em fé e confiança a Ele e possamos confiar nele. Now, often what keeps us from fully trusting God or entrusting ourselves to God Geralmente o que nos impede de nós nos comprometermos plenamente com Deus is that we don't trust ourselves. é porque na verdade nós não confiamos em nós próprios. We think, well, what if I let God down? Porque nós pensamos, então e se eu desapontar Deus? What if I keep sinning and I keep making the masterpiece muddy? Então e se eu continuar a pecar e a lamear a obra-prima? But when we do that, we don't understand how God restores the Mas masterpiece. quando temos este tipo de raciocínio, nós não percebemos como é que Deus restaura a obra-prima. He's not asking you to clean yourself up by Deus não te yourself. está a pedir para tu te limpares a ti próprio pelos teus próprios esforços. He wants you to let Him do the Ele renovation. quer que tu deixes fazer Ele o trabalho que Ele sabe fazer, o trabalho da renovação. As you keep trusting Him. À medida em que cada de nós confia nele. That's why it says, through faith. É por isso que diz, por meio da fé. It's not from yourselves. Não vem de vós. It's a gift from God. É um dom de Deus. Not by our works, Não pelas nossas so obras. that no one can boast. Para que ninguém se possa vangloriar. If someone gives you a gift, Se alguém te der um presente, do you have to work for it? será que tens que trabalhar para merecer esse presente?
Do you have to prove that you're worth it? Será que tens que provar que és digno de receber o presente? Do you have to pay it back? Será que tens que pagar pelo presente? No. Não. No, you simply receive the gift Se é um presente, with recebes o gratitude presente com gratidão. and you use it. E usas o presente que te foi dado. And that's what God wants, that we receive this relationship by grace, but we walk in it, we use E it. é isso que Deus quer, que nós recebamos este dom We pela sua learn- graça e que nós possamos viver nesta base. We learn to live out of the secure identity of who you are in Christ. Aprender a viver através daquela identidade segura que nós somos em Cristo Jesus. And then he begins to restore the masterpiece. E assim Ele começa a restaurar a obra-prima. Look at who he sees you as who he sees you are. Ver como Deus te vê a ti próprio. Beloved children, Filhos amados, não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. heirs of God's glory. Herdeiros de Deus e da sua glória. Can you imagine that? E conseguem imaginar isto? Can you imagine being an heir of Bill Gates, the founder of Microsoft? Será que conseguem imaginar? Vocês são herdeiros de Bill Gates, o fundador da Microsoft. Would you worry about money if you Será were que algum de heir? vós, se fosse o herdeiro do Bill Gates, ia se preocupar com dinheiro? I don't think so. Can you imagine the glory of this world? Imaginam as glórias deste mundo? Imagine having the glory of a rock star like Bono, Imaginem ter a glória de uma estrela de rock como o Bono, dos YouTube. or an athlete like Ronaldo. Ou de um atleta como o Ronaldo. And yet God says, you are an heir of His glory that is so much greater. E no entanto Deus diz, tu és um herdeiro da glória de Deus que é muito maior desta glória terrena. Do you see yourself that way? Será que te vês desta maneira? If you have received God's grace, that is who you are. Se já recebeste a graça de Deus, então este é quem tu és. And Paul goes on and says more of who we are. E Paulo continua e diz mais a nosso respeito. Read this. The same passage. Yes. Podemos ver os mesmos versículos? Pois não recebeste os... No, not the same, the next one. Ok, vamos próximo então. Ephesians. Em Efésios diz então no versículo 3, capítulo 3, versículo 8, diz-me, foi dada por Deus esta graça de anunciar aos gentios por meio do Evangelho as riquezas insondáveis de Cristo, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que segundo as... Thank you for your great love. Querido Deus, obrigado pelo teu grande amor. Thank you that when we identify with Jesus, you identify us as your masterpiece. Obrigado porque quando nós nos identificamos com Jesus, tu viste-nos como a tua obra-prima. You see all that you created us to be and do before we were ever born. Tu viste tudo o que tu nos criaste para ser e fazer, mesmo antes de nós termos nascido. Give us your view of ourselves, Dá-nos, Senhor, a tua visão a nosso próprio respeito, that we might live out of the fullness of your love and your strength and your picture para of que who we nós were created possamos to be. viver na plenitude do teu amor e da imagem que tu tens a nosso respeito e nos criaste para ser. And then help us, Lord, to call that masterpiece out in others. E ajuda-nos, Deus, a ver e a atrair essa obra-prima que está nos outros, In those who don't know you yet. naqueles que ainda não te conhecem. May they experience your great unlimited resources, Que eles também possam experimentar os teus recursos ilimitados, your grace available in Christ a Jesus. tua graça disponível através de Jesus Cristo. We are so grateful for this, Lord. Estamos muito gratos a ti por isto, Deus.